Existem momentos que nos atingem como uma pequena pontada no coração. Ligamos para o nosso filho cheios de alegria, esperando algumas palavras carinhosas. E depois da primeira frase, só ouvimos um longo silêncio ou um suspiro audível. Justamente onde a proximidade deveria surgir, uma parede invisível se ergue entre a mãe, ou o pai, e o filho, ou a filha adulta. O paradoxo: a frase com a qual queremos expressar nosso interesse sincero soa como uma acusação. Ela fecha portas, em vez de abri-las. E é exatamente aqui que começa a silenciosa alienação que tantas famílias na Europa conhecem, sem conseguir nomeá-la claramente. Por que você não me liga? Ou você nunca pensa na sua mãe? Perguntas como essas nascem de um desejo honesto. Para muitos pais, elas são uma expressão de carinho e do desejo de retomar a conversa. Mas para os filhos, soa como acusação, como atribuição de culpa, como a sensação de não ter feito o suficiente. E neste momento, o clima muda. O tom caloroso do telefone se transforma em um fardo, a conversa fica mais curta, a voz mais fria. Quem experimenta isso com frequência começa a temer a ligação, e em algum momento ela simplesmente para de acontecer. É exatamente por isso que é tão importante falar sobre essa primeira frase. Ela é como uma chave. Se você agira corretamente, o coração do outro se abre. Se você agir errado, a porta se fecha. Neste vídeo, queremos mostrar por que pequenas formulações são tão poderosas e como elas moldam a relação entre pais e filhos adultos. Descobriremos juntos quais palavras criam proximidade, quais destroem a confiança e como você pode experimentar uma diferença perceptível já na próxima ligação. Talvez você se reconheça. Você ligou, cheio de alegria, e, no entanto, seu filho soou distante. Você não fez nada além de fazer a pergunta que estava mais próxima do seu coração, e ainda assim, a conexão parecia enfraquecer. Você também se perguntou depois: por que meu filho foi tão frio? Ou por que minha filha quis desligar logo? A resposta frequentemente reside nesta pequena e discreta primeira frase. Por isso, continue conosco. Vamos analisar, passo a passo, os erros mais comuns. Daremos alternativas concretas que podem ser aplicadas imediatamente e mostraremos como uma escolha diferente de palavras abre portas. Ao final deste capítulo, você terá em mãos não apenas novas frases, mas uma atitude que seu filho sentirá. Confiança genuína, escuta verdadeira, proximidade real. Por que este tema é tão crucial justamente para pais na Europa? Em nossa sociedade atual, filhos adultos muitas vezes vivem distantes, em outra cidade ou até mesmo em outro país. Eles fazem malabarismos entre carreira, família, filhos, o próprio parceiro e as obrigações com os sogros. Os dias são repletos de compromissos e as horas que sobram frequentemente parecem curtas demais. Nesta realidade, cada ligação com os próprios pais é preciosa e, ao mesmo tempo, vulnerável. Pois até mesmo uma única frase impensada pode direcionar a conversa para um caminho errado. Para muitos pais mais velhos, o telefone é a ponte mais importante para seus filhos. Enquanto as visitas se tornam mais raras e as refeições em conjunto não são mais algo garantido, a voz do outro lado da linha permanece um elo central. Justamente por isso, cada palavra carrega um peso enorme. Uma acusação ou uma formulação desajeitada no início não é simplesmente ignorada. Ela permanece no ar e tinge toda a troca. Psicólogos falam de ressonância emocional. O primeiro tom que ressoa determina como a conversa será percebida. Além disso, na Europa, a consciência sobre os limites pessoais desempenha um grande papel. Jovens adultos valorizam a independência, a liberdade de moldar suas próprias vidas, sem ter que explicar constantemente por que não entraram em contato.
Se essa necessidade de autonomia é violada, eles reagem com distância. Os pais, por sua vez, desejam atenção e rapidamente se sentem deixados de lado se não houver ligações regulares. É exatamente aqui que dois mundos colidem. Se compreendermos que o primeiro segundo ao telefone é decisivo, então também entendemos por que este tema é mais do que uma pequena questão de estilo. Trata-se de respeito pelos limites do outro e da capacidade de criar proximidade sem exercer pressão. A escolha da primeira frase se torna, assim, um espelho da nossa atitude. Confiamos em nosso filho para que ele entre em contato quando puder. Ou queremos exercer controle para acalmar nossa própria insegurança? Talvez você já tenha experimentado como seu filho ou sua filha parecia imediatamente mais aberto se você fizesse uma pergunta neutra ou carinhosa em vez de uma acusação. É exatamente neste ponto que nossa conversa começa. Queremos mostrar como você pode preservar a proximidade com palavras simples, sem violar a independência de seus filhos. Pois o verdadeiro afeto não se manifesta na insistência, mas no interesse sincero e no respeito pela vida do outro. O primeiro princípio é: evite perguntas que soem como uma acusação. Quando a ligação começa com frases como "por que você nunca liga?" ou "você me esqueceu completamente?", o filho adulto imediatamente se sente pressionado. Cria-se a impressão de que ele precisa se justificar, como se tivesse negligenciado um dever. Na realidade, seu pensamento provavelmente era: "sinto sua falta e quero ouvir sua voz." Mas a mensagem que chega ao outro lado é: "você me decepcionou." É exatamente neste ponto que o clima muda e a conversa se encurta. Um exemplo do cotidiano europeu. Imagine uma filha em Berlim, que faz malabarismos entre o escritório, a casa e 2 filhos pequenos. Quando finalmente encontra um momento, ela vê a ligação perdida de sua mãe. Antes mesmo que ela possa explicar por que não ligou antes, ela ouve: "Filha, você nem pensa na sua mãe?" Imediatamente ela se sente culpada, embora objetivamente não tenha feito nada de errado. A conversa permanece superficial. A filha responde de forma concisa e ambos desligam com um sentimento de insatisfação. É exatamente aqui que é preciso uma mudança de perspectiva. Em vez de acusação, as primeiras palavras devem expressar calor e confiança. Uma possível frase poderia ser: "aqui é sua mãe, fico feliz em ouvir sua voz. Como você está?" Palavras assim tiram um peso dos ombros do filho. Elas abrem um espaço onde ele pode contar, sem medo de ser julgado. Também na comparação cultural, percebe-se como o tom é decisivo. Em muitos países europeus, a independência é altamente valorizada. Filhos adultos desejam ser vistos como interlocutores iguais, não como estudantes que precisam prestar contas constantemente. Se a primeira frase respeita essa autonomia, o filho sente: "meus pais confiam em mim." E esse sentimento convida a continuar a conversa. Talvez valha a pena fazer uma pausa consciente na próxima ligação antes de falar. Pergunte a si mesmo: quero criar proximidade ou desabafar minha raiva? Se você quer proximidade, comece com uma frase que desperte curiosidade e mostre afeto. Assim, você transforma a conversa, desde o início, em um lugar de confiança. O segundo princípio é: não olhe para o que falta, mas para o que está presente no momento. Muitos pais começam com a pergunta: por que você demorou tanto para ligar? Uma pergunta que automaticamente olha para o passado e enfatiza a carência. É muito mais útil direcionar o foco para o presente e perguntar: como foi seu dia hoje? Ou como você está agora? Com isso, você convida seu filho a compartilhar algo de sua vida atual, sem lembrá-lo de falhas passadas. Em estudos sobre comunicação interpessoal, realizados em vários países europeus, um padrão semelhante sempre se repete.
Conversas que começam com uma pergunta aberta e focada no presente tendem a ser significativamente mais longas e emocionalmente mais profundas. Não se trata de alta ciência, mas da pequena sensação de ser visto e levado a sério. Quem é perguntado: como foi seu dia? Sente isso como interesse genuíno e não como controle. Imagine um jovem em Paris que chega exausto em casa depois de um longo dia de trabalho. O telefone toca. É a mãe. Em vez de uma acusação, ele ouve: Olá, aqui é sua mãe. Eu só estava pensando em você. Como foi seu dia? Ele relaxa imediatamente. Ele conta sobre uma apresentação bem-sucedida, sobre a conversa com colegas no almoço. De uma conexão fugaz, surge uma troca cheia de detalhes e proximidade. Uma frase que você pode memorizar é: Fico feliz em falar com você agora. Me conte o que te ocupou hoje. Com isso, você dá a seu filho a liberdade de decidir o que quer compartilhar. Você abre uma porta sem exigir nada. Isso é particularmente importante em um tempo em que os adultos já estão constantemente sob pressão. Naturalmente, é preciso um pouco de prática para encontrar esse novo tom. Talvez no início ainda escape um "por que você liga tão raramente?". Mas quanto mais você se decidir conscientemente pelo presente, mais a dinâmica mudará. Uma ligação de dever se torna uma oportunidade para contar. Da distância nasce a familiaridade. O terceiro princípio é mostrar confiança antes de dar conselhos. Muitos pais têm o hábito de começar a dar recomendações ou lições já após algumas frases. O que é bem intencionado, no entanto, rapidamente soa como desconfiança para os filhos adultos. Eles ouvem nas entrelinhas: "Você não consegue sozinho". Essa mensagem é difícil de suportar, especialmente quando já se está sob pressão no dia a dia. Uma imagem simples ajuda a memorizar melhor. Imagine que você convida alguém para sua casa. Antes que ele se sente, você coloca uma almofada confortável na cadeira. Somente depois que ele se senta, você começa a conversar. É assim que a confiança funciona na comunicação. Primeiro, cria-se uma base suave. Depois, se pode falar sobre as dificuldades. Um exemplo: uma mãe em Viena liga para a filha, que acabou de começar em um novo emprego. Antigamente, ela teria dito: "Filha, você precisa ter muito cuidado para não trabalhar demais". Hoje, ela escolhe outras palavras. "Eu sei que você tem muita coisa nova para lidar. Tenho certeza de que você fará um ótimo trabalho. Se tiver vontade, me conte como está se saindo". A filha, por isso, não se sente controlada, mas levada a sério. A frase decisiva que você pode usar é: "Confio que você tomará boas decisões. Só quero ouvir o que te move". Essa formulação dá espaço. Ela sinaliza respeito pela independência do filho e, ao mesmo tempo, convida à abertura. Em muitas culturas europeias, a autodeterminação é considerada um bem elevado. Filhos adultos não querem sentir que seus pais se intrometem em cada detalhe. No entanto, se eles percebem que suas decisões são valorizadas e não questionadas imediatamente, surge uma atmosfera de conversa cheia de leveza. De conversas obrigatórias, surgem encontros voluntários e calorosos. Para entender a força dessas mudanças, vale a pena olhar para uma pequena história que pode parecer familiar a muitos pais. Uma mãe em Munique teve por muito tempo uma relação telefônica tensa com sua filha. Cada conversa começava com a pergunta: "Por que você nunca me liga?" E quase toda vez a conversa ficava mais curta, as respostas monossilábicas. Finalmente, a filha quase não ligava de volta, e ambas sentiam a distância crescente. Um dia, a mãe decidiu tentar de outra forma. Ela respirou fundo, discou o número e desta vez disse: "Olá, meu amor, aqui é sua mãe. Você está bem?" Inicialmente, a filha ficou surpresa. Ela não conhecia aquele início da mãe, mas então, de repente, ouviu-se um sorriso em sua voz. "Sim, estou bem. E você, mãe?"
Pela primeira vez em meses, surgiu uma conversa que não terminou em poucos minutos, mas durou quase 1 hora. Elas riram sobre coisas do dia a dia, falaram sobre pequenas preocupações e até planejaram um encontro no fim de semana. Essa mudança não veio de um grande discurso, mas da troca de uma única frase. O "por que você não liga" gerava culpa e defesa. O "você está bem?", por outro lado, abriu um espaço para a empatia e o cuidado mútuo. A filha não se sentia mais como uma estudante que precisa se justificar, mas como uma mulher adulta cuja vida é respeitada. Histórias como essas se repetem em muitas famílias europeias. Elas mostram. As primeiras palavras não são um detalhe, elas moldam todo o tom. Quem quer proximidade deve escolher o início de forma a não gerar um fardo, mas a presentear com leveza. Talvez você esteja se perguntando agora: você já experimentou que uma conversa transcorreu de forma diferente apenas porque você mudou as primeiras palavras? Ou você se lembra de uma situação em que uma única frase bloqueou tudo? Exatamente essas experiências nos ensinam o quão poderosa a linguagem pode ser. O que acontece, afinal, se não mudarmos a primeira frase? As consequências são mais graves do que muitos pais imaginam. Psicólogos falam aqui de uma dívida emocional que se acumula lentamente. Sempre que um filho ouve uma acusação logo no início de uma ligação, resta um pequeno resíduo de má consciência. Com o tempo, isso se torna um padrão. Em vez de alegria pela conversa, o filho sente pressão para ter que se justificar. Essa carga invisível pode sobrecarregar seriamente um relacionamento a longo prazo. Filhos adultos começam a adiar as ligações ou até mesmo a não atendê-las mais. Alguns sentem cada toque do telefone como um momento de estresse. Na verdade, eles não amam menos seus pais. Eles apenas se protegem da sensação de estarem constantemente aquém. E é exatamente neste ponto que os mal-entendidos escalam. Os pais pensam que os filhos são indiferentes, enquanto os filhos se sentem oprimidos pela acusação. Um exemplo da prática. Um filho em Milão confessou à esposa que precisava respirar fundo toda vez antes de atender a ligação da mãe. Não porque não gostasse dela, mas porque já antecipava. Ela vai dizer de novo que eu me importo pouco. Essa antecipação cria distância antes mesmo de a conversa começar. Também a autoestima dos filhos desempenha um papel. Se a cada telefonema eles têm a sensação de não dar atenção suficiente, isso enfraquece a confiança deles no relacionamento. Em vez de calor, surge a imagem de um constante exame. Os pais, por sua vez, sentem-se feridos e incompreendidos. O ciclo se fecha e ambos os lados se afastam cada vez mais um do outro. O perigoso nisso é o hábito. Quanto mais essas conversas acontecem, mais profundamente os padrões se enraizam no relacionamento. E mais difícil se torna retornar a uma troca natural e despreocupada. É exatamente por isso que é tão crucial romper a dinâmica precocemente. Como quebrar esse ciclo na prática? É crucial que os pais não apenas compreendam, mas também ajam. Já nas próximas 24 a 72 horas, você pode dar pequenos passos que mudarão imediatamente o tom de suas conversas. O primeiro passo consiste em preparar conscientemente uma nova abertura. Antes da próxima ligação, anote uma frase simples, por exemplo: "Olá, eu só queria ouvir sua voz. Como você está?" Se você tiver essa frase pronta, evitará o deslize inconsciente para padrões antigos. O segundo passo é, após a resposta do filho, não dar imediatamente conselhos ou fazer perguntas que soem como um interrogatório. Em vez disso, pratique a escuta ativa. Balance a cabeça, mesmo que seja invisível ao telefone, e deixe pequenas pausas que mostram: "Estou te ouvindo." O terceiro passo é incluir pelo menos um feedback positivo. Se seu filho disser: "Foi um dia estressante", você poderia responder:
Mesmo assim, você o superou. Acho isso incrível. Frases assim dão força e mostram que você confia nas capacidades de seu filho. O quarto passo diz respeito ao fim da conversa. Em vez de encerrar com uma observação sobre a raridade das ligações, despeça-se com uma formulação que transmita leveza. Obrigado por ter tirado um tempo. Fiquei feliz. Assim, fica uma sensação calorosa que dá vontade de ligar novamente em breve. E, finalmente, como quinto passo, mantenha um pequeno diário sobre as conversas. Anote como você iniciou a ligação, como seu filho reagiu e quanto tempo durou a conversa. Em poucas semanas, você reconhecerá padrões e perceberá que pequenas mudanças têm grande impacto. Talvez você queira experimentar ainda hoje à noite. Pare um pouco antes de discar e pergunte a si mesmo: quero pressionar ou presentear com proximidade? Somente essa decisão consciente pode direcionar uma conversa para uma nova direção. Se reunirmos os muitos exemplos e pensamentos novamente, 3 mensagens-chave permanecem. Primeiro, a primeira frase ao telefone decide todo o ambiente. Um início cheio de acusações cria distância. Um início cheio de calor abre a porta. Quem, em vez de "por que você nunca liga?", diz "você está bem?", coloca desde o início um tom amigável na conversa. Segundo, a verdadeira proximidade não surge de conselhos ou exigências, mas de ouvir, reconhecer e confiar. Filhos que se sentem respeitados e não tutelados compartilham voluntariamente mais de suas vidas. Eles contam sobre seu cotidiano, suas preocupações e também suas alegrias, porque sabem que encontrarão compreensão. Terceiro, se o relacionamento já está tenso, não há como evitar um pedido de desculpas claro e honesto. Quem nomeia concretamente com o que feriu e depois mostra paciência, envia o sinal mais forte de todos. Eu realmente quero esta conexão. Não a pressão, mas a perseverança e a sinceridade reconstroem a confiança passo a passo. Estes 3 pontos são fáceis de lembrar e podem ser aplicados imediatamente. A chave não está em longos discursos, mas em pequenas e consistentes mudanças. Quem as observa transforma uma ligação obrigatória em um momento de verdadeira proximidade. No final, trata-se de mais do que apenas formulações. Trata-se de uma atitude que nossos filhos sentem: confiança em vez de controle, afeto em vez de acusação, acompanhamento em vez de tutoria. Se você tiver a coragem de mudar a primeira frase, seu filho vai perceber. Já na próxima ligação, uma obrigação tensa pode se transformar em uma conversa cheia de calor. Imagine que seu filho ou sua filha atende e não ouve a velha pergunta sobre ligações perdidas, mas um simples "como você está?" ou "fico feliz em ouvir sua voz". Imediatamente a atmosfera muda. A pressão diminui, o coração se abre e um espaço onde a verdadeira proximidade se torna possível é criado. Esses momentos não são espetaculares, mas são os blocos de construção para uma confiança que perdura por anos. Talvez você mesmo já tenha experimentado como uma única frase mudou a direção de uma conversa. Talvez você se lembre de um telefonema que transcorreu de forma particularmente calorosa, porque você ouviu em vez de perguntar. Sinta-se à vontade para compartilhar essas experiências conosco. Sua história pode encorajar outros pais a seguir novos caminhos. Se você sente que essas ideias são úteis, nós o convidamos. Comente como você se sente com seus filhos. Assine o canal para não perder mais impulsos. E compartilhe este vídeo com outras famílias que poderiam se beneficiar de um diálogo mais simples e caloroso. Pois no final, o maior presente que podemos dar a nós mesmos e aos nossos filhos não é um longo discurso, mas uma frase curta que carrega calor. Uma frase que diz: "Eu confio em você". Comece ainda hoje e sinta como as conversas mudam.